presume-se, entende-se que uma estrutura jurídica artificial é quando um empresário, uma pessoa física, constitui diversas empresas com o mesmo quadro societário e estas empresas estão regulares, elas estão ok na sua parte documental e jurídica. Mas o que tem de errado, então, com essas empresas? Elas estão certas, elas estão regulamentadas, elas estão contribuindo, eu estou pagando. Por que existe, então, esse termo estrutura jurídica artificial e quais são as consequências? Neste vídeo de hoje, nós vamos desmistificar isso, empresário. E se você está cometendo estrutura jurídica artificial, saiba que as consequências para quem pratica isso são seríssimas. No direito tributário moderno, não basta somente você possuir a forma. Você precisa ter a necessária substância econômica. E quando nós estamos falando de substância econômica, nós estamos falando do quê? Quando mal constituído ou quando constituído o negócio jurídico com a finalidade de desviar, ludibriar ou até mesmo sonegar, você está cometendo um abuso da forma econômica. Que ocorre quando a empresa ela faz uma estrutura jurídica artificial. Resumindo, ela monta as famosas empresas fantasma, que existem somente na documentação, no CNPJ, nas declarações contábeis, até mesmo empregam funcionários e pagam folhas de pagamento, mas elas não existem na prática. E as consequências para quem tem essa estrutura jurídica artificial, elas são severas, porque aqui nós temos uma simulação, essas pessoas se utilizaram de estruturas jurídicas de uma forma fictícia para fazer uma utilização de créditos, ou ainda se fazer uma simulação de compras, ou até mesmo fazer lavagem de dinheiro. Então, quando nós falamos de estrutura jurídica fictícia, a gente está falando de um problema e não de uma solução rentável e possível para você, empresário. Fique atento com os profissionais que te falam que sim, que é possível, que é viável, porque um colega da empresa X ou da Y está fazendo. 4 exemplos, então, da ocorrência para você verificar se está acontecendo no seu negócio, porque você pode ser uma vítima de uma estrutura jurídica fictícia, como seu cliente, como seu fornecedor, como intermediário das suas relações. São, então, as criações de empresas sem atividade real. Elas só, então, existem na forma documental. Elas possuem contratos simulados, e aqui é um ponto de atenção para você, enquanto empresário, enquanto empresa, verificar se você não está tendo relações comerciais com uma empresa fictícia, porque há movimentação financeira, inclusive, acontece em alguns momentos de possuírem compra e venda de mercadorias, e até mesmo empregar funcionários que sequer sabe depois lá no final que eles estavam trabalhando para aquela empresa. Temos também a interposição fictícia das pessoas jurídicas e a reorganização societária sem a finalidade econômica. Elas reestruturam de uma forma societária, cujo o seu objetivo final, então, é ludibriar, desviar o foco da atividade final, que o grande objetivo aqui, quando isso acontece, também é a sonegação de impostos. Lá no artigo 116 do Código Tributário Nacional, no parágrafo único, então ele autoriza que a autoridade fiscal possa desconsiderar os atos ou negócios jurídicos praticados com a finalidade de dissimular o fato gerador. Temos a jurisprudência do CARF e do STF reforçando que essas operações precisam apresentar um propósito negocial, uma substância econômica e uma ocorrência operacional. Tem que termos uma verdadeira operação. Pois bem, pense que você, enquanto empresário, você tem um concorrente e este concorrente, ele pratica essa sociedade jurídica, essa empresa fictícia. Como que fica a sua precificação em relação a ele? Porque é muito comum verificar a existência de 1, 2 ou 3 simulações de empresas para que chegue, então, ao consumidor um produto ou um serviço com um preço substancialmente inferior aos seus concorrentes. Então, na colocação de empresário, você tem que se perguntar o seguinte:
essa concorrência que está sendo praticada com alguém que comete esse tipo de ato, criar uma empresa fantasma, ela é favorável ou desfavorável ao seu negócio? Então, possivelmente, você vai estar sendo penalizado por essa conduta ilícita deste grupo empresarial. E aonde que moram, então, os riscos na prática? O risco, ele está na falta do planejamento tributário, que é lícito, por sinal, porque enquanto você não pratica um planejamento tributário, você acaba, muitas vezes, que não avaliando a sua produção em toda a cadeia. Então, nós não temos, sem um planejamento tributário, diligência sobre os seus clientes, fornecedores e demais, saber, né, sem a operação real, se está praticando ou não está praticando, se possui uma estrutura operacional correspondente, se possui uma lógica empresarial, se eles foram criados apenas no papel ou de fato existe uma operação, aqui existe uma ocorrência operacional, elas realmente trabalham aquilo ou não. Isso é muito importante que você levante para que você não venha a ter relações comerciais com esse tipo de empresas e acabar respondendo até mesmo um processo criminal, porque uma das consequências é justamente isso, a responsabilização criminal por simulações de operações.